Posso começar? Boa noite a todos. Hoje é o último dia para definirmos pela sanção ou veto de um projeto de origem no Legislativo das deputadas Daniela Ribeiro e Carla Zambelli, que visa um socorro a algumas categorias que muito sofreram, tendo em vista as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos, que fez com que esse pessoal fosse basicamente a lona. É o pessoal de turismo, de eventos, aí incluído os artistas, hotéis e cinema. Então, o que nós queremos fazer? Aproveitar o máximo possível o projeto para atender essas categorias, mas alguns vetos se farão necessários para evitar até uma judicialização, o que nós não queremos a solução. Então está aqui o Paulo Guedes, está aqui o Carlos da Costa e o Esteves, que poderão bem conversar e dar uma satisfação de o porquê alguns vetos e como é que nos próximos dias, ou poucas semanas, nós buscaremos atender quase na integralidade o que foi aprovado na Câmara. Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que estão sem esperança, vamos assim dizer, que querem e têm que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e de sua família. E para nós, do Executivo, interessa sim que a economia funcione, o Brasil volte à normalidade. Eu até aproveito o momento aqui cumprimentar o Fernando Henrique Cardoso, que diz que o comércio tem que abrir, tem que voltar a funcionar, coisa que eu falava desde março do ano passado. Mas é bem-vindo esse reconhecimento por parte da maior liderança que tem o PSDB aqui no Brasil. Então, com a palavra aqui, o Paulo Guedes, o Esteves e o Carlos da Costa. Como disse o presidente, alguns setores foram mais atingidos. E particularmente eventos, turismo, caíram e a economia voltou em V, mas esses setores estão com dificuldade de levantar. Então o presidente pediu que nós fizéssemos medidas especiais e particularmente em apoio, trabalhando com deputados que desde o início estão preocupados com isso. Então fizemos as nossas medidas, como auxílio emergencial, o BEM, agora vem a antecipação do 13º salário, que com a aprovação do orçamento nós podemos fazer essa antecipação, e vem o PRONAMP, e entre essas medidas tem agora o presidente que sancionar a maior parte desse projeto, e o veto, se houver numa parte ou noutra, é muito mais no sentido de aperfeiçoamento, para evitar imperfeições jurídicas que acabem atrapalhando. A gente quer ajudar e acaba atrapalhando se for mal desenhado, Então, eu vou pedir ao Carlos para explicar um pouco mais as diversas dimensões do programa, mas nós queríamos deixar uma palavra de confiança para essa turma que caiu e está com dificuldade de se levantar, que é o seguinte: a economia brasileira já voltou em V, arrecadação recorde nos últimos meses, geração de emprego forte, também os índices de atividade econômica acima do esperado. Então a economia realmente está voltando e é só um pouco de paciência com essa turma aí que nós estamos chegando para ajudá-los também. São as primeiras medidas que nós estamos fazendo localizadas, Nós sempre fizemos medidas transversais para todo mundo. A maior parte da economia já se levantou, essa turma ficou no chão, nós estamos indo lá para resgatá-los. O presidente desde o início disse que ninguém pode ficar para trás. Então, estamos avaliando as diversas medidas, algumas já estamos sancionando, outras estamos pedindo para que se enquadrem, esperem um pouco mais para a gente poder ajudá-los de uma forma mais efetiva. Carlos. Boa noite a todos. Esse projeto ele foi resultado de muitos diálogos com o Congresso Nacional e com as principais associações representantes do setor de eventos, do setor de turismo, do setor de hotéis e assim por diante, como sempre temos feito desde o início dessa pandemia. Queria inclusive relembrar um número que nos dá muito orgulho. Nós recebemos e organizamos 3.000 pleitos do setor produtivo e conseguimos atender em 4 meses a mais de 1.600 pleitos. O Brasil é um dos países em que o governo federal é mais bem avaliado pelo setor produtivo nas nossas ajudas, que nós prontamente e de forma certeira temos feito desde o início. Só que como o presidente falou, o ministro Paulo Guedes falou,
chega uma hora em que nós vamos ter que focalizar em alguns setores que foram muito afetados. O setor de eventos, de acordo com o estudo que nós fizemos, foi o setor mais afetado da economia. E, portanto, agora nós vamos passar a dar alguns tratamentos favorecidos para esses setores. Alguns continuam os afetando e de forma muito positiva, como o bem, como o ministro já falou. Mas além do bem, além de todos esses programas para toda a economia, nós trabalhamos e estamos apoiando esse projeto de lei do Congresso, que basicamente se resume em 4 dimensões de apoio. Primeiro, uma dimensão de renegociação de débitos tributários. Segundo, uma dimensão de redução de impostos. E uma terceira dimensão de crédito direcionado e favorecido do Pronamp e uma quarta do FGI-PEAC. Como é que nós estamos fazendo? Primeiro, renegociação de débitos tributários, estamos sancionando de acordo com a solução construída com a nossa PGFN, que é via chamada transação tributária, que dá um desconto de até 70% nos débitos tributários e um parcelamento de até 135 meses. É uma forma do setor ter fôlego e pagar aquilo que ele consegue para a nossa Receita Federal. O segundo vai na redução de impostos. Isso, neste momento, nós vamos ter que vetar, por um motivo muito simples. Não existia uma estimativa que coubesse dentro das compensações tributárias que precisariam ser feitas. O volume de compensações tributárias que deveria ser feito caso tudo fosse sancionado, ele teria um aumento de imposto sobre outros setores, que é algo que o presidente sempre falou que é contra. Nós não aumentamos impostos nesse governo. Só que para que isso caiba de forma adequada, nós estamos já conversando com o setor. O Doreni, por exemplo, que é o principal representante do setor, tem sido um grande parceiro nosso, porque, por exemplo, aquelas empresas desses setores que não tiveram queda na receita, elas não precisam dessa ajuda. Empresas muito grandes, por exemplo, também não precisam dessa ajuda. Isso, se nós focalizarmos, que é o que nós estamos correndo agora, para ter uma solução que funcione para o setor e que não tenha um custo mais alto, deverá se centralizar naquelas empresas que mais sofreram e que não sejam tão grandes assim, que aí o volume de compensação é muito menor do que aquele que seria necessário. Então, é um veto que, na verdade, ele não elimina a vantagem tributária que nós vamos dar. Ele simplesmente ganha alguns dias para que nós, em conversas com o setor, cheguemos à solução mais adequada. No crédito, o Pronamp, nós vamos direcionar 20% para esses setores. Só que como o projeto do Pronamp, nessa fase desse ano, ainda não foi aprovado no Congresso, nós vamos deixar para incluir neste projeto quando ele for aprovado. E o quarto, que é no FGI, medida de crédito também, nós estamos sancionando com alguns detalhes só que eram contra alguns dispositivos legais, mas nós vamos em frente com a solução trazida pelo Congresso. Mas já temos uma outra solução que nós estamos finalizando, que caso essa solução trazida pelo Congresso não funcione adequadamente, nós imediatamente entraremos com uma medida provisória para levar o crédito para esses setores que tanto necessitam. Olha, são 2 canais. O canal do Pronamp, em que nós dedicaremos 20%. Então, por exemplo, se for aprovado 5 bi, 1 bi será do Pronamp para esse setor que, alavancado 3 vezes a 4, que é o que nós imaginamos que vai acontecer, levará via Pronamp cerca de 3 a 4 bilhões de reais para esses setores mais afetados. E via FGI, de 500 milhões a 1 bilhão, que é o recurso que ainda existe no FGI da primeira etapa, antes até da pandemia, que é alavancado em 5 vezes, que é o que deve ser alavancado, deverá levar entre 2,5 bi e 5 bi adicionais para esses setores mais afetados. Secretário, os senhores trabalham com alguma previsão de retorno dos eventos maiores, algo que se faz? Olha, o presidente tem defendido desde cedo muita responsabilidade, né? Responsabilidade de maneira ampla, responsabilidade frente à pandemia, seguindo protocolos adequados de distanciamento, protocolos dos recomendados pelos especialistas. Eu não sou especialista nisso, mas e ao mesmo tempo responsabilidade com os empregos. Ou seja,
Tem dois extremos aqui, né? As pessoas às vezes dizem que o governo às vezes é extremo. Não, nós somos equilibrados. Qual que é o equilíbrio? Um extremo, fecha tudo, ninguém trabalha, todo mundo fica em casa. O outro extremo, todo mundo vai fazer tudo sem nenhuma preocupação com os protocolos. O que o governo tem defendido, o presidente, desde no início, o primeiro dia tem defendido isso, é o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É trabalhar com segurança, com protocolo, com responsabilidade e consciência. Alguns eventos já podem começar desde que seguidos os protocolos. Os cinemas, em algumas cidades, já estão voltando, seguindo protocolos. Isso é algo que depende da responsabilidade e também das decisões dos prefeitos e governadores. Secretário, você sabe quantos empregos estão nesse setor aí? Olha, esse setor depende de como você delimita. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, dos artistas, que é algo que o ministro Paulo Guedes e o presidente sempre têm defendido. Precisamos ter um olhar muito cuidadoso com os artistas, né? Que é uma classe que trabalha. Nem todos eles ganham milhões, na grande maioria dos artistas ganha muito pouco e precisa do sustento para sobreviver, mas eles não são empresas em geral, ou no máximo são microempreendedores individuais, os MEIs, que aliás nós nesse governo garantimos que eles continuassem e pudessem ser MEIs. Esses artistas, embora não sejam diretamente incluídos nessa medida, uma vez que as empresas de eventos são favorecidas, eles acabam sendo favorecidos, porque são as empresas de eventos que os contratam. Então, nós estimamos que esse impacto indireto pode alcançar mais de 10 milhões, talvez até 20 milhões de famílias no Brasil. Tá? É um número muito grande. Esse setor de turismo, eventos, né, hotelaria, serviços turísticos, cinemas, eles, direto ou indiretamente, eles empregam muita gente, né? São setores intensivos em trabalho. E as perdas acumuladas, é um número desse setor? Olha, o setor de eventos foi o mais atingido, ele caiu cerca de 60% no ano, sendo que ele trabalhou nos 3 primeiros meses, ou seja, ele quase não trabalhou mais desde o início da pandemia. Já o setor de hotéis, por exemplo, que também é favorecido, depende do tipo de hotel. O hotel de lazer, ele voltou parcialmente. Já o hotel de negócios, esses estão à míngua mesmo, né? Porque não só eles foram proibidos na maior parte do Brasil de abrir durante um tempo muito significativo, mas também, uma vez não tendo evento de negócio, não tendo seminários, não tendo os encontros e as empresas fazendo mais videoconferências, eles estão muito afetados. Então nós temos um número médio de queda no setor, mas o impacto é muito diferente de acordo com aquele estabelecimento que a gente considera. O governo tem defendido 5 bilhões. Nós acreditamos que 5 bilhões, dado uma demanda que deve ser menor este ano do que foi ano passado, seria suficiente com os graus de alavancagem que vão ser muito maiores esse ano, com algumas melhorias. E é um detalhe interessante, só vai ser possível uma alavancagem maior este ano no Pronamp, no PEAC, porque a inadimplência está muito baixa. Olha, veja bem, nós ampliamos para 11 meses a carência. Mesmo ampliando para 11 meses a carência, mais da metade não pediu a dilação da carência e a inadimplência está muito baixa. Então, os bancos perceberam que esse é um extraordinário negócio. A gente tem uma ótima garantia e a inadimplência é baixa. Isso fez com que a gente possa diminuir bastante o grau de garantia e, portanto, a alavancagem é muito maior. Então, o mesmo volume de recursos esse ano, ele tem uma alavancagem, um multiplicador para chegar lá na ponta, que é o que importa. Do ponto de vista do governo, é importante saber o quanto nós estamos colocando, que é o impacto fiscal. Mas do ponto de vista da empresa, o que importa é quanto está chegando lá para ela, né? E o multiplicador sendo muito maior esse ano, a gente acredita que 5 bilhões já atenderia à demanda mais significativa. Chegaria lá na ponta, que a reclamação é essa. Olha, isso aí eu vou fazer uma observação rápida, que essa recuperação econômica, ao contrário das anteriores, 48% do crédito foi para pequena e média empresa. Então, complementando o que o secretário disse, a verdade é que nós conseguimos democratizar o acesso ao crédito. Então, duas características bastante diferentes nessa recuperação
em V da economia, relativamente forte, em relação a períodos anteriores. Primeiro que, em vez de destruição de empregos formais, houve uma enorme criação de empregos formais. E segundo, foi o crédito. Ele veio, a expansão foi em torno de 17%, 18%, o crédito global na economia, mas 48% foi pequena e média empresa, o que nunca tinha acontecido antes. Normalmente, quem pegava o crédito eram justamente as maiores empresas. Com esses programas nossos de crédito, nós conseguimos realmente democratizar essa expansão de crédito. Pessoal, obrigado. Obrigado, presidente, pelo apoio ao programa e vamos em frente. Obrigado. Tchau, gente.